Salve, salve galera dos primeiros anos, primeiro ano A, B e C da Escola de Ensino Médio Prefeito Dário Campos Feijó. Aqui estamos na nossa última atividade de Sociologia para nossa breve correção. Lembrando que a atividade sempre é lançada com um link, de forma para resolver, como questão de múltipla escolha ou para discorrer em um parágrafo, como também a atividade direcionada no livro. E aqui estamos para a nossa atividade do link, uma atividade simples para a gente raciocinar um pouco sobre o tema da aula anterior, que é referente à imaginação sociológica. Temos o enunciado que fala o seguinte: baseado no conceito de imaginação sociológica do sociólogo estadunidense Wright Mills, Anthony Giddens apresenta a seguinte reflexão sobre a disciplina. Estudar a sociologia não pode ser apenas um processo rotineiro de adquirir conhecimento. Um sociólogo é alguém capaz de se libertar da imediatidade das circunstâncias pessoais e apresentar coisas num contexto mais amplo. O Anthony Giddens, ele está nos colocando aqui que estudar sociologia não é só aprender, não é só sugar conhecimento. De nada adianta o conhecimento se a gente não conseguir aplicá-lo dentro do contexto social, dentro do contexto coletivo. Então não adianta eu entender um fato social se eu não compreender de que forma esse fato social ele vem a influenciar o meu coletivo, as minhas ações. Então tudo dentro de uma perspectiva comunitária e não somente particular. Corresponde à concepção defendida por Giddens. Aí vamos entender aqui as alternativas e ver por que não são corretas e por que existe uma correta. O sociólogo deve se preocupar com o processo de desnaturalização ou estranhamento da realidade para estabelecer leis gerais de explicação das regularidades universais presentes na vida particular. Galerinha, o Wright Mills, ele trabalha com a ideia de imaginação sociológica. Então, a imaginação sociológica, ela presume sair da ideia particular, privada do eu, do egocentrismo, para uma visão mais altruísta da comunidade. Ou seja, não é pensar só no individual, não é pensar só em mim, mas pensar também nas outras pessoas. Não é só pensar no eu, é sair do eu para o nós, para o coletivo. Então, quando a alternativa fala que quer estabelecer lei geral para todo mundo, ele está resumindo a ideia de coletividade. Então, não se trabalha apenas na vida particular, se trabalha com o coletivo. Tudo que a gente faz influencia a comunidade e a sociedade. Aquele exemplo que foi usado na aula anterior do trânsito, do acidente no trânsito, da pressa no trânsito. Então, a letra A está obviamente errada. Letra B. Qualquer aspecto da vida social, mesmo os mais rotineiros e familiares, pode ser pensado a partir do ponto de vista sociológico, pois está relacionado a diferentes aspectos da vida social, políticos, econômicos, ideológicos, etc. Essa alternativa está, sim, correta. Tudo da vida social pode estar relacionado com o aspecto da vida em geral, as políticas, as economias, as ideologias. Então, o particular ele vai transmigrando para o geral, para o coletivo. Então, essa letra B ela está correta, tá bom? Marcaremos ela. Letra C. A sociologia é uma ciência positiva, que deve definir critérios objetivos, como critérios objetivos, os fatos sociais a serem estudados. Então, a sociologia ela não vem escolher os fatos. Pelo contrário, ela tenta compreender os múltiplos acontecimentos e como esses acontecimentos irão influenciar na sociedade. Letra C está errada. O sociólogo deve estudar somente questões sociais familiares relacionadas ao seu entorno. É errado. O sociólogo ele deve estudar, acima de tudo, o geral, as diversas culturas, as diversas situações e realidades. E letra E. A sociologia se diferencia da biologia e da psicologia porque estuda a cultura individual. É errado.
A sociologia não estuda cultura individual. Isso se reduz à antropologia. A cultura da comunidade, os acontecimentos sociais, eles estão relacionados à sociologia. Então, não só o individual, mas sim o coletivo. Essa alternativa B é a correta. A questão ela tem um nível um pouco difícil, mas são esses termos usados, tá bom? Passando para a próxima, nós temos uma charge e ela fala: o desmatamento. Eu não consigo encontrar ventilador no mercado. Isso é um grande problema. Veja só, o cidadãozinho aqui, ele está reclamando do calor. Então é uma necessidade individual ele ficar com um ventilador, com um ventinho fresco para ele. Não obstante, a gente percebe que os atos humanos de desmatamento prejudicam também na intensidade do calor. Então, quanto menos árvores, mais o calor aumenta. Nesse sentido, veja que uma necessidade individual, ela parte também de um contexto mais amplo. A necessidade individual também é uma necessidade coletiva, visto que o calor não é só para esse indivíduo, mas para o mundo todo. E essas consequências do calor são devido à causa da ação humana com o desmatamento. Então, explicar usando a imaginação sociológica seria isso. Seria dizer que a necessidade individual ela não se reduz a apenas à necessidade de comprar um ventilador, mas sim à necessidade geral do povo que está cada vez mais passando por um aquecimento global, que é consequência dos atos dos desmatamentos, dos atos de poluição. Então veja bem, aqui a imaginação sociológica não é entender o calor de forma individual para o cidadão, mas sim o calor como consequência dos atos coletivos da humanidade. Então a resposta seria essa. Assim a gente conclui nossa atividade. Fiquem com Deus e até uma próxima.